Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Fórum. Lembrando mais uma vez que você pode participar junto com a gente, trazendo sua sugestão de tema, suas críticas, seus elogios para o e-mail fórum@stf.jus.br. Hoje discutimos a utilização de armas não letais e eu volto, conversando com o secretário Suami Santana, sobre um questionamento feito pela OAB sobre as atividades dos agentes de trânsito do Distrito Federal que possuem legitimamente a capacidade de utilizar armas de fogo, o poder de polícia. Esse trabalho poderia ser feito em uma ação conjunta, por exemplo, com a Polícia Militar, o que tornaria desnecessária a utilização de armas pelos agentes de trânsito? Bem, um ponto importante para a gente discutir é o exercício da atividade de fiscalização do trânsito. Não é? Hoje no Brasil, os DETRANs, eles definem parcerias via convênios com as polícias estaduais ou com as guardas municipais, ou até se constituindo grupos das prefeituras locais para o exercício dessa atividade de fiscalização. Né? A cada dia que passa, a violência do trânsito aumenta. Né? É fruto, sim, de um trabalho de educação para o trânsito, mas também de uma fiscalização rigorosa. Nós não podemos abrir mão de um segmento que presta um excelente serviço ao Distrito Federal, não é? São servidores dedicados, interessados, não é isso? O DETRAN do Distrito Federal tem um convênio com a Polícia Militar para o exercício dessa atividade. Elas são complementares. Né? É lógico que a Polícia Militar ela pode apoiar o DETRAN nessas atividades de blitz, de atuação, com certeza. Né? Mas se nós pudermos otimizar a utilização desses agentes, seja eles do DETRAN, seja da Polícia Militar, para aumentar a fiscalização, é o que realmente vai fazer a diferença para a redução da violência do trânsito na nossa capital. E esse serviço prestado pelos agentes de trânsito tem se mostrado perigosos para os funcionários? Nós já tivemos caso, por exemplo, de algum agente ter sido morto em serviço? Não, já temos muitos casos de agentes que foram agredidos. Não é? Atualmente, até em Nova York, aqueles guardas que tomam conta dos estacionamentos nas ruas, agora, há pouco tempo, foram alçados a uma posição mais policial, haja vista que estavam sofrendo agressões quando multavam os carros que estacionavam em locais irregulares. Então, hoje eles estão utilizando fardamento como policial. Né? É evidente que as pessoas se aborrecem quando são notificadas, são multadas, né? E existem pessoas que rompem o bom senso e acabam praticando a violência e agridem o agente de trânsito. Então, quando o agente é um policial militar, né, há uma redução dessa reação, né, até talvez por medo, né, não vou nem levar na esfera do respeito, mas do medo em relação àquele agente policial. Já o DETRAN tem um histórico de violência praticada contra esses agentes. Né? Agora, isso por si só não justifica a utilização da arma. Né? Eu volto a frisar que a utilização da arma se justifica no momento que ele age como policial fiscalizando o trânsito. Não é isso? Porque aí cabe a ele, como policial, exercer essa atividade fiscalizadora com o uso da força que o Estado lhe garante. A ideia seria uma retirada das armas de fogo em substituição aos tasers, ou elas continuariam existindo as duas nas operações? Na verdade, a ideia é o incremento da arma de baixo poder letal, juntamente com a arma de fogo. Não é isso? Porque, como eu disse, que há um gradiente de uso da força, não é? A arma de fogo não perde a sua importância no momento que ela precisa ser utilizada. Não é isso? Agora, evidentemente que o TASE é mais um instrumento
para que o policial, para que o agente possa se defender e defender a outrem. Observa assim, se nós são utilizadas em situações distintas. Totalmente distintas, não é isso? No momento que você faz uma abordagem e o indivíduo que está dentro do veículo, ele sai atirando, né, com uma arma, por exemplo, que ele tenha, porque ele é um fugitivo ou coisa que o valha, nessa hora o gradiente do uso da força chegou lá no vermelho, que a gente diz. Então, para aquela reação, aquele fato, é a arma de fogo que o agente deve utilizar. Agora, se um indivíduo sai de dentro desse mesmo veículo, com uma faca, por exemplo, e vem a buscar agredir o agente com o uso da faca, é melhor que o agente utilize um taser do que ele utilize a arma. Por quê? Porque nos gradientes do uso da força, a força foi maior do que a necessidade. Agora, a gente, por outro lado, não vai esperar de um agente que muitas vezes é franzino, tem um físico não tão avantajado para fazer frente ao enfrentamento do uso da força, que ele vá entrar em luta corporal com uma pessoa que está, por exemplo, utilizando uma faca. Não é isso? E, evidentemente, que esse agente ele vai puxar a arma de fogo se ele não tiver outro meio. E aí é nesse caso que o taser seria utilizado. E não porque houve uma discussão entre o agente, ou porque o agente achou que a utilização da arma vai mostrar que ele tem mais força. Isso é tudo ilegalidade que deve ser punido com os rigores da lei. Legalmente falando, faz alguma diferença se o Detran do Distrito Federal, que é o caso que nós estamos conversando com o secretário, utiliza arma de fogo ou taser, ou legalmente é a mesma situação? Mesmo poder de polícia, a mesma possibilidade de utilização de arma? Nós temos esse debate, ele também aparece em outras carreiras. Veja a situação dos auditores fiscais da Receita Federal, que tem que fazer um monitoramento do pagamento de tributos em área de fronteira. Há um risco muito grande, há contrabando, há muita ilegalidade, ele precisa autuar e vem de lá a uma pessoa, às vezes, fortemente armada. Já há uma intenção de que, em casos extremos, eles façam uso de armas. Auditores do trabalho, que vão visitar fazendas em locais ermos, fazendas que têm trabalho escravo, com capangas, capataz, e são assassinados. Tivemos um caso. Aqui se cogita, diz, puxa, mas não seria o caso do uso de uma arma para proteção desses agentes? E aqui o secretário nos traz a rotina, o cotidiano de um agente de trânsito que passa por agressão, que passa, no dia da nossa reunião, um agente me falou de esmurramentos, mordidas, chutes, que às vezes o cidadão bêbado ou drogado, ele, quando é notificado, faz contra o agente. O que fica, o receio, secretário, seria... Quando se compõe a força policial, desde o seu curso de formação em diante, há uma intimidade na utilização das armas. Desde o curso de formação até todas as suas graduações de carreira, a arma é o seu objeto de trabalho, não para ser utilizado rotineiramente, mas há uma intimidade com isso. Quando nós pegamos agentes de trânsito, que inicialmente podem ter uma atuação administrativa, que se pensa em fazer uma notificação, fazer uma advertência verbal, esse agente, ele tem a mesma perícia, a mesma intimidade construída ao longo de uma carreira para o manuseio de uma arma de fogo, como um integrante da Força Militar tem, com essa dúvida? Não, exatamente. Nós voltamos ao debate, ao começo no primeiro bloco, não é isso? É a competência legal do Detran para o exercício da atividade de polícia de fiscalização do trânsito, não é isso? A necessidade do Detran exercer essa atividade, primeiro. Segundo, a necessidade do Detran utilizar arma de fogo.
Ora, se o ordenamento jurídico define que sim, não é isso? Então, que se dê as condições para que esses agentes utilizem a força com um gradiente inferior ao uso da arma de fogo. O debate não está no sentido se essa legislação ela deve efetivamente existir ou não existir. Nós estamos discutindo em cima de fatos que ocorrem hoje, não é isso? Ora, a Polícia Militar tem condições de assumir todo o policiamento de trânsito hoje? Hoje, não. Por quê? Porque sempre existiu uma estrutura do DETRAN que faz o serviço em complemento ao serviço da Polícia Militar. Evidente que nós deveríamos, se assim for definido, definir o ingresso de novos policiais, o treinamento desses policiais para suprir a demanda que vai ficar em aberto em decorrência hoje da atuação desses fiscais de trânsito no dia a dia. Hoje, como ontem, o DETRAN, no Distrito Federal, sempre esteve às ruas. Não é isso? Isso não é de hoje. Então, o que nós estamos buscando, dentro do que é previsto legalmente, é dar condições que o trabalho seja exercido e que a sociedade do Distrito Federal tenha preservado, né, e garantido a sua integridade física. Não é isso? Então, por quê? Porque se o agente ele pode usar arma de fogo, né, por que ele não pode utilizar uma arma de baixo poder letal? Né? Se ele tem, em tese, a competência para utilizar a arma com força total de letalidade, se tem a tese de que eles estão capacitados para isso. Tanto é verdade que o utilizam e já há bastante tempo. A Secretaria de Segurança Pública trabalha com a possibilidade de ter um impedimento da utilização dessas armas por uma medida judicial? Olha, com certeza nós estamos esse armamento que foi adquirido, ele foi adquirido com recursos, valores inclusive significativos, mas não foram recursos usados inadequadamente. Por quê? Porque são 220 armas que podem ser utilizados pela Polícia Militar, que podem ser utilizados pela Polícia Civil, que podem ser utilizados nesses casos. Né? Então, se o debate e a decisão jurídica ou política seja no final, no sentido de do DETRAN não utilizar essas armas, elas certamente já têm destino certo para isso. Né? Mas eu acho importante que esse debate, como está sendo feito hoje, e que está acontecendo já há um tempo, seja intensificado para que a gente possa até, num curto prazo de tempo, já dar destinação a essas armas, porque elas são importantes para a segurança pública do Distrito Federal. A OAB fala numa correção histórica de rever essa lei, que é de 98, que possibilita ao DETRAN a utilização de armas. O DETRAN, abrindo mão da utilização de armas não letais, ainda assim a OAB pretende questionar a constitucionalidade dessa lei? Porque essa questão, ela passa por uma questão eminentemente jurídica. Nós temos uma ação ajuizada contra a lei no Supremo. Frise-se, sem decisão. Se não há decisão, a lei está em pleno vigor. Mas há esse ataque inicial. A OAB, ela aqui já há expediente endereçado à Comissão de Assuntos Constitucionais, para se estudar se é o caso da OAB funcionar como amicus curiae nessa ação que já tramita. Possibilidade da OAB ajuizar uma nova ação no âmbito local, junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Esses expedientes, eles são distintos. Até o secretário, no início, fez questão de frisar essa divisão de dois temas que nós estamos debatendo nesse programa. O questionamento relativo à competência de agentes de trânsito integrarem a força policial é um questionamento. A utilização do taser é um outro questionamento.
A utilização do taser, a proposta da OAB é conhecer o seu funcionamento, compreender a necessidade e demandar, caso se convença da utilização, uma regulamentação forte. A questão do porte é uma questão eminentemente jurídica. A OAB foi demandada a pesquisar se de fato há questionamentos constitucionais a isso. Então, não me parece que um eventual cancelamento do uso dos tasers, estamos falando em hipótese, o debate não é nem para isso, o debate é o contrário, é para que a utilização seja feita da melhor maneira possível, mas trabalhando numa hipótese de que essa utilização ela seja obstada, isso não se comunica automaticamente com uma possível intervenção da OAB quanto a um debate que é anterior ao taser, que é relativo a essa questão do porte de arma. E até aqui nas nossas conclusões, William e secretário, a OAB ela está aqui de braços dados com toda a sociedade brasiliense. E a cúpula da segurança pública, o Estado, o GDF, integra essa sociedade. Não há aqui, para que não façamos maniqueísmos, a cúpula da segurança de um lado contra e a sociedade do outro. Está todo mundo junto, sentado à mesma mesa, numa espécie de aliança, buscando um entendimento. E a intervenção da OAB foi precisa para tentar trazer novos elementos, da mesma forma que também foi preciso a resposta da Secretaria, que escancarou suas portas e está aqui a discutir. Da mesma forma que a OAB, ela não quer o seu cidadão caído ao chão, em convulsão, uma grávida, um idoso sendo de alguma maneira alvo de um taser em razão de um uso desenfreado, atabalhoado, a OAB também não vai aplaudir o desrespeito com as autoridades de trânsito que estão lá para nos servir, o desrespeito, a falta, o rompimento com a integridade física. Não há amparo constitucional a mordidas no rosto de um agente de trânsito. Isso está completamente fora. Então, na verdade, a oportunidade que a ordem tem de vir aqui ao ABDF tratar dessa discussão é a oportunidade de trazer novos elementos, de ouvir com humildade a posição da Secretaria e de juntos fazer suas demandas, fazer os seus pleitos, ora quanto a uma regulamentação, ora se convencendo de que esse uso não seria adequado e da mesma forma se manifestar. O espaço que você abre aqui no programa Fórum, ele é fundamental porque ele leva esse debate para a sala de estar do cidadão brasiliense, que pode, informado, emitir o seu juízo de valor, para um lado ou para o outro. Com certeza era a situação. Bom, eu gostaria de agradecer, seu Torinho, a sua presença aqui, ao do Distrito Federal, pelo seu empenho, também ao secretário Sandro Santana, secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e a você de casa que nos acompanha sempre pelo programa Fórum. Até o próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência.